Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí, pessoal, começar com o nosso conteúdo de química orgânica, a química dos carbonos, né? A química do terceiro ano é o que a gente mais estuda, certo? Então, vamos estudar um pouco do histórico da química orgânica. A química orgânica, né, em 1825, ela era baseada na força vital. Aquela mesma força vital de que dizia que um ser vivo, né, a matéria, ela precisava ter uma força vital para poder sobreviver. Quem deu esse indício, né, quem deu esse conceito, foi o cientista químico chamado Berzelius, certo? Depois de Berzelius, veio-se a ideia de que a química era dividida em dois processos, em dois tipos, dois grupos. Os compostos chamados orgânicos e os compostos chamados inorgânicos. Então, após o estudo de Berzelius, veio esse conceito da química ser dividida em química orgânica e química inorgânica. A química orgânica seria dividida no reino vegetal, naqueles organismos que eram vegetais, e naqueles organismos que eram animais. E os compostos inorgânicos seria o reino mineral ou os compostos minerais, certo? Depois desse conceito, veio um cientista em 1830 chamado Wohler, um alemão, que ele fez um experimento por acaso em seu laboratório. Ele colocou cianeto de amônio, cianato de amônio, que é um composto inorgânico, aqueceu esse composto e formou o composto que é orgânico, que é a ureia. Lembrando que a ureia ela é produzida, né, no nosso corpo e é liberada pela urina porque é uma substância tóxica. Então, depois que aconteceu isso, a partir de um composto inorgânico forma-se um composto orgânico, essa ideia inicial de que iriam existir os compostos que não se transformava orgânico, era somente orgânico, inorgânico era somente inorgânico, mudou, né? Então, a partir daí, veio outro cientista chamado Kekulé, que indicou que os compostos orgânicos, eles tinham como composto principal, como elemento principal, o carbono. Só uma observação é que o gás carbônico, que é CO2, que tem carbono, ele não é considerado orgânico porque essa molécula de carbono, no caso deles, ela possui somente um carbono e não pode se ligar a outro. Então, essa substância ela não é considerada orgânica. É a única que não é considerada orgânica. E aqui a gente vem e observa que Kekulé montou alguns postulados. Então, o primeiro postulado de Kekulé dizia o seguinte: o carbono é constantemente tetravalente. O que quer dizer tetravalente? Tetra quer dizer 4. Valente vem de valência, ou seja, vem de ligações. Essas ligações dentro da química, elas são representadas por um traço. Então, carbono tetravalente é que ele vai se ligar a outros elementos químicos a partir de ligações. 4 ligações, certo? Essas ligações podem ser simples, quando aparecem assim um tracinho só. Então, um tracinho só é uma ligação simples. Dois tracinhos, duas ligações simples, é chamada de ligação dupla. Essa aqui é a chamada de ligação tripla. Então, existem 3 tipos de ligação: ligação simples, dupla e tripla. E o carbono pode ser representado nas suas ligações dessas 4 maneiras aqui, ó. Por 4 ligações simples, por 2 simples e uma dupla, ou por 2 duplas, ou por uma tripla e uma simples. Então, ele pode aparecer dessas 3 maneiras. O elemento que mais se liga ao carbono é o carbono mesmo, e outro que se liga muito ao carbono é o hidrogênio, que a gente vai ver depois. Continuando, segundo o postulado de Kekulé, diz que as 4 valências possuem, né? Elas possuem a mesma ligação, a ligação ela é a mesma. Então, aqui nós temos a fórmula do clorofórmio, e esse clorofórmio, se o elemento cloro, sair dessa posição, for para cima, por exemplo, a fórmula vai continuar sendo a mesma, certo? A fórmula estrutural, que é essa estrutura aqui, pode mudar a posição do cloro,
mas a fórmula molecular, que é como vai ser organizado a substância em si, ela não vai mudar. Terceiro postulado, o carbono tem a capacidade de catenação. O que é a catenação? A formação de cadeias carbônicas, a formação de vários carbonozinhos todos juntos. Então, quando eu tenho isso aqui, eu tenho a formação de cadeias carbônicas, porque os carbonos têm a capacidade de fazer esse processo chamado de catenação, ou seja, se unir a outros elementos químicos ou a ele mesmo. Aí vem uma pergunta interessante. Por que outros elementos químicos não têm a capacidade de fazer catenação? Então, o carbono é o principal elemento que faz esse processo de catenação. Por que os outros não fazem? Então, a justificativa disso está aqui, são 3 justificativas. Primeira, o carbono não é tão eletronegativo, ou seja, o carbono ele é um pouco mais eletropositivo, então ele tem a capacidade de se unir a outros elementos. Segunda justificativa, o carbono é considerado um átomo pequeno, pois está no segundo período da tabela periódica. Se ele está no segundo período da tabela periódica, ele tem um núcleozinho aqui no centro, né? E ao redor do núcleo, ele tem as 2 camadas. Então, se ele tem as 2 camadas, eu tenho aqui um carbono, aqui eu tenho outro carbono. A tendência dos elementos, das cargas elétricas que estão no núcleo é delas se aproximarem, delas sofrerem um processo de elas se unirem, né? Um processo de união, de aproximação. Então, por isso que o elemento carbono, ele tem uma capacidade maior de catenação, porque ele tem uma quantidade pequena de camadas, certo? Outra capacidade, né, que ele vai ter, outra justificativa, é que ele tem 4 elétrons na última camada, 4 elétrons na camada de valência, porque o número atômico do carbono é 6. Então, quando faz a distribuição eletrônica, K2, L4, camada de valência 4. Para formar o que a gente chama de regra do octeto, ele precisa de mais 4 elétrons para se tornar estável. Precisando desses 4 elétrons, ele se torna tetravalente, certo? Continuando, a gente vai ver que além do carbono, existem outros elementos que podem aparecer na química orgânica. Esses elementos que podem aparecer também na química orgânica são chamados de organógenos, certo? Então, eles também fazem parte da química orgânica. Esses elementos, para a gente melhorar a aprendizagem, para a gente lembrar, a gente vai lembrar da palavrinha CHOMPS. Então, CHOMPS são os elementos que fazem parte também da química orgânica, certo? Que fazem parte da química orgânica. São eles carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Só que também pode vir somente CHOMP, que aí deixa-se de lado o enxofre, e pode-se vir CHON. Esse CHON aqui, ou seja, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são os principais elementos que vão fazer parte da química orgânica. Mas se a gente for ver todos eles, CHOMPs, certo? Continuando. Tipo de representação das cadeias carbônicas. Elas podem ser na forma estrutural compacta, que é esse tipo aqui, ó, onde é mostrada a estrutura da cadeia. E por que compacta? Porque está aqui compactado a quantidade de hidrogênios, que ela poderia aparecer também assim, ó, certo? Que no caso é estrutural, certo? Isso aqui. Por que estrutural? Porque mostra a estrutura da cadeia, mostra as ligações que tem, mostra os hidrogênios e os carbonos que tem. Fórmula molecular, como é que a gente sabe como é a fórmula molecular? É quando se conta a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênio, ou seja, a quantidade de elementos, quais são os elementos e a quantidade que eles aparecem na cadeia. Então, vamos montar a fórmula molecular a partir disso aqui, ó. Então, eu tenho carbono e eu tenho hidrogênio. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5.
Então, C5, H vai ser quanto? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C5H12. Essa aqui é a minha fórmula molecular. Essas aqui são fórmulas estruturais. Essa aqui é a chamada fórmula de linha ou bastão, que está sendo bastante utilizada. Essa fórmula aqui, ela tem os carbonos e os hidrogênios, só que eles estão como se fossem escondidos. Então, como é que eu revelo onde é que eles estão e a quantidade deles? Eu vou ter em cada encontrozinho desse, ó, cada negocinho desse aqui, um carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E como a gente sabe, o carbono é tetravalente. Então, o que vai acontecer? Cada carbono desse vai precisar ter 4 outros elementos químicos ou basicamente 4 hidrogênios, 4 ligações, certo? Então, aqui eu tenho para esse carbono uma ligação, faltam quantas? Faltam 3. 1, 2, 3, 4. E aqui eu completo com hidrogênio. Aqui do mesmo jeito, 2 ligações, faltam mais 2, essas 2 eu completo com hidrogênio. Aqui também faltam 2 ligações, 2 hidrogênios, 2 ligações, 2 hidrogênios. E aqui, ó, 3 ligações, porque eu só tenho uma ligação, aqui faltam 3, e 3 hidrogênios. Certo, pessoal? Então, daqui, uma fórmula em bastão, ela pode ser, a gente pode encontrar quais são os elementos que tem nela. Carbonos e hidrogênios. Se fossem outros elementos, por exemplo, o oxigênio seria mostrado, porque a gente não tinha como adivinhar qual era o outro elemento que estaria ali. Então, aqui eu tenho carbono, carbono, carbono e carbono. O oxigênio está aqui. Daqui, ó, quantos hidrogênios eu vou ter? Eu tenho uma ligação, faltam quantos hidrogênios para completar as 4 ligações? Faltam 3 hidrogênios, eu faço isso. Aqui eu tenho 2 ligações, faltam 2 hidrogênios para completar as 4 ligações. Aqui eu tenho 2 ligações, 2 hidrogênios, uma ligação, 3 hidrogênios. Essa é a minha fórmula estrutural. Vamos ver agora a fórmula molecular a partir dessa cadeia. Então, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, C4. Quantos hidrogênios? 5 aqui, 5 aqui. H10. Quantos oxigênios? 1. Eu posso deixar só assim, eu posso colocar O1 que dá no mesmo. Certo, pessoal? E aí, quando eu for montar a minha fórmula estrutural ou fórmula molecular, quais são os elementos que eu coloco em sequência? Por onde eu devo começar? Então, aqui a gente vai observar que os elementos, né, formam champs. Então, você vai dar preferência a colocar nessa sequência aqui. C primeiro, depois H, depois o O, depois o N, depois o P, depois o S. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, certo? A sequência que você vai colocar. Espero que vocês tenham entendido. Beijão!